Você tá do lado da Anitta, que investe nos cofrinhos do Mercado Pago, ou então você tá do lado do nosso querido Tom Felton, o Draco Malfoy, que investe nas caixinhas do Nubank? Nesse vídeo aqui, o meu objetivo é justamente te mostrar tudo que você precisa saber se você quiser investir dentro dos cofrinhos do Mercado Pago ou então da caixinha do Nubank. Então eu vou te mostrar todas as opções que pelo menos eu encontrei dos cofrinhos e das caixinhas que estão disponíveis. Vou te mostrar, a gente vai falar bastante sobre a segurança desses investimentos. Eu também quero te falar um pouco sobre a liquidez do seu dinheiro, que é o quanto você tem a liberdade de depositar e retirar o seu dinheiro dentro desses investimentos. Falar um pouco também sobre as taxas que você tem que pagar e os impostos que você tem que pagar nesses investimentos, e também mostrar uma comparação do rendimento tanto do cofrinho quanto das caixinhas do Nubank e eu fiz uma tabela assim fenomenal para você conseguir entender qual que vale mais a pena no seu caso. Lembrando que eu vou dar a minha opinião, mas que isso não é uma recomendação de investimentos. Aqui no canal, o nosso objetivo é justamente te trazer mais informações para que você consiga fazer melhor os seus investimentos e conseguir chegar ao ponto do dinheiro trabalhar para você, te rendendo cada vez mais, todo dia, um pouquinho a mais, e você ter mais liberdade financeira. Beleza? Então, vamos começar sem mais delongas. Se você quiser ver mais conteúdos como esse, já se inscreve aqui no canal e apoie aqui o canal, porque isso é muito importante para a gente continuar fazendo o nosso trabalho por aqui. Beleza? Então, quais são as caixinhas e quais são os porquinhos que a gente tem disponíveis hoje em dia? Bom, começando aqui pelas caixinhas, essa aqui é minha tabelinha clássica em que eu te mostro qual que é a caixinha, quanto que é o rendimento, o limite de dinheiro que você pode aportar nela e também a condição para você conseguir ativar ela. Então a gente tem a caixinha normal, que normalmente é aquela caixinha que você investe para a sua reserva de emergência, que o próprio Nubank te incentiva a investir nela. Ela tem um rendimento aqui de 100% do valor do CDI, e se você não sabe exatamente o que é o CDI, é só pesquisar aqui no Google, né? Eu pesquisei CDI hoje e ele já me disse aqui, ó, que o CDI hoje ele está em torno de 14,90% ao ano. O que isso significa? Se você colocar ali um investimento que rende 100% do valor do CDI, ele vai render 14,90% ao longo desse um ano. Então a caixinha do Nubank ele rende aqui 100% do CDI, a caixinha normal. Você não tem um limite, né? Você pode colocar a quantidade de dinheiro que você quiser lá dentro sem nenhum limite, e também você não tem nenhuma condição para ativar ela. Depois disso, a gente tem a nossa caixinha Turbo, que ela rende aqui um pouco mais, né? Ela rende 115% do valor do CDI e tem um limite de R$5.000 para você colocar lá dentro. Você colocou R$5.000, ele não permite que você faça mais aportes nessa caixinha. E para você conseguir ativar ela, você tem que colocar R$900 todo mês dentro da sua conta no Nubank e pelo menos movimentar ali. Você pode pagar contas, você pode investir o seu dinheiro, você pode simplesmente deixar o seu dinheiro parado ali, que não tem nenhum problema, que ele já vai ativar ali a sua caixinha Turbo, né, que ela rende um pouco mais do que a caixinha normal. A gente também tem a caixinha Turbo Nubank+, que ela é uma assinatura, você assina o Nubank+, e ele te dá uma caixinha aqui com 120% de rendimento do CDI, com um limite de até R$10.000. Então você consegue investir até R$10.000 lá dentro, e ele tem o maior rendimento de todas as caixinhas, né? Para você conseguir ativar, você tem que assinar o plano do Nubank+, que é um plano que te dá diversos benefícios. Até vou compartilhar aqui a tela com você, que eu sou assinante do Nubank+, e eu ganho aqui cashback sempre que eu faço uma compra no cartão de crédito. Eu ganho aqui também alguns meses de ChatGPT Go, né, que é um ChatGPT pago. Tem também a Nuteg, tem o HBO Max, enfim, tem vários benefícios. Se você quiser saber quais são todos os benefícios e se vale a pena para o seu caso assinar, dá uma olhada aqui nesse vídeo que aparece aqui nos cards, né? Ele vai aparecer ali na descrição também, que eu te mostro tudo certinho, todos os benefícios, tá? Mas basicamente o que você precisa saber é que assinando aqui o Nubank+, você libera essa caixinha Turbo aqui de 120% do CDI. E também tem uma outra caixinha de 120% do CDI, que é a caixinha Turbo no Céu, que você consegue liberar ela caso você tenha um número, né? Você assine ali o no Céu, que é basicamente um plano de celular, né? Assim como Claro, TIM, Vivo, Oi, enfim, esses planos de celular, você pode assinar também aqui um plano exclusivo
da Nubank. Então, assim, são essas as principais caixinhas que você tem acessos, e a gente passa aqui também para a tabelinha do lado, que está aqui ó, com os cofrinhos do Mercado Pago. E você vai perceber que eles são muito parecidos e parece que até essa concorrência vai empurrando um ao outro, né? Fazendo com que eles entreguem produtos melhores para nós. Então a gente tem aqui, ó, no Mercado Pago, só de você deixar o seu dinheiro na sua conta, ele já vai render ali 105% do valor do CDI. Então perceba que ele já é maior do que o valor da caixinha normal do Nubank. Só que ele tem um limite aqui de 20 mil reais, né? Então, se você por um acaso passar desses 20 mil reais, ele vai contar aqui apenas 100% do valor de CDI, e isso só pelo fato de você deixar o seu dinheiro parado lá dentro da sua conta, né? Então, só disso você já vai render aqui 105% do CDI até 20 mil reais e depois disso 100% do CDI. Você também tem aqui o acesso ao cofrinho especial que ele rende 115% do CDI com um limite aqui de 5 mil reais de aporte. Então é bem parecido aqui com a caixinha Turbo do Nubank, né? Que ela rende os mesmos 115 e tem um limite aqui de 5 mil reais, sendo que a condição do cofrinho do Mercado Pago é justamente você depositar 1.000 reais por mês. Então ali 100 reais a mais do que no Nubank, mas com o mesmo estilo. É só você colocar o dinheiro lá dentro que ele já vai liberar ali o cofrinho especial para você. E dá para você acompanhar isso diretamente do seu aplicativo. Então estou aqui no aplicativo do Mercado Pago, vou descer aqui dentro dos cofrinhos e se eu entrar aqui nos cofrinhos, ele até mostra aqui como que eu posso fazer essa liberação, né? Então eu venho aqui, clico nesse grátis 115% do CDI e ele me mostra ali quanto que falta de dinheiro que eu preciso colocar dentro do Mercado Pago para liberar esse cofrinho que rende ali um pouco mais, né? Então fica bem simples da gente saber quando que a gente vai conseguir liberar isso, né? E por último, a gente tem aqui o cofrinho Meli+, que ele rende 120% do valor do CDI, com um limite aqui de 10 mil reais de aporte. E para você conseguir liberar ele, você tem que fazer uma assinatura do Meli+, né? Voltando aqui no celular, a gente consegue ver exatamente sobre essa assinatura, né? Então, vou tocar aqui e ele vai mostrar quais são os benefícios, né? Então, ele tem frete grátis, tem vários benefícios atrelados aqui ao Mercado Livre. E se você não sabe, o Mercado Pago ele faz parte do Mercado Livre, então ele mostra todos os benefícios. E se você vier aqui, você consegue ver que existem alguns planos, né? Desde o plano mais básico até planos mais caros, mas assim, a partir do plano básico, esse de R$ 9,90 por mês, você já consegue aqui 120% do RDI dentro dos seus cofrinhos. Então, são essas as opções que a gente tem aqui dentro das caixinhas e também dos cofrinhos do Mercado Pago. E agora vamos entender sobre alguns pontos principais de segurança. Se a gente vem aqui no aplicativo do Nubank e vem nas caixinhas, e eu entrar aqui numa caixinha qualquer, então vou entrar aqui só, por exemplo, na caixinha de reserva de emergência, e eu descer aqui em investimentos da caixinha e descer lá embaixo, eu posso ver uma característica muito importante dela, em que ela diz garantido pelo FGC. E o FGC, ele é a sigla para Fundo Garantidor de Crédito. Aqui ele está explicando certinho como é que funciona, mas basicamente, caso o Nubank venha a fechar, caso o Nubank venha a quebrar, o seu dinheiro que está dentro, até um limite ali de 250 mil reais, você consegue reaver esse dinheiro. Então, você não vai perder esse dinheiro caso o Nubank venha a quebrar. É lógico que é muito difícil do Nubank quebrar, porque é uma instituição gigantesca, ela tem ali milhões e milhões de usuários, mas caso isso venha acontecer algum dia, você tem essa garantia de receber o seu dinheiro de volta ali até o limite de 250 mil reais. Então, a caixinha do Nubank, ela tem essa garantia. Agora, se a gente voltar aqui para o Mercado Pago e entrar de volta lá aqui nos cofrinhos, ele não vai dizer exatamente sobre esse FGC. Mas se eu vier aqui nas dúvidas, você pode ver aqui essa pergunta, ó, meu dinheiro no cofrinho tem garantia do FGC? E ele diz aqui justamente que não tem.
Então esse é um grande ponto de segurança que as caixinhas do Nubank têm a mais do que os cofrinhos do Mercado Pago. Já é um ponto assim de atenção. Os cofrinhos eles não são garantidos pelo fundo garantidor de crédito. Isso significa que você vai perder o seu dinheiro se você investir ali dentro? Não, e realmente é muito difícil. Por quê? Porque o Mercado Pago ele tem toda a instituição do Mercado Livre por trás e é uma instituição gigantesca, ela está há vários anos já no mercado, então é muito difícil que ela venha a quebrar e mesmo que isso aconteça, talvez algumas outras instituições tenham interesse em adquirir essa empresa e daí você conseguir garantir o seu dinheiro sem problema nenhum. Então assim, é um ponto de segurança e leve em consideração isso sempre que você for fazer algum investimento. Vamos agora para o terceiro ponto que eu coloquei aqui, que é a liquidez do seu dinheiro, que é basicamente o quanto tempo que demora desde que você pede o resgate do seu dinheiro até ele realmente cair na sua conta para você poder utilizar. E se a gente voltar aqui dentro do cofrinho do Mercado Pago, eu posso vir aqui novamente nas perguntas e vir aqui, ó, como retiro um dinheiro do cofrinho. E ele me dá aqui todo o passo a passo de como fazer essa retirada e ele ainda diz aqui, ó, o valor vai direto para o saldo disponível da sua conta Mercado Pago na hora. Então assim, se você fez o resgate, ele já cai na hora. Esse é o melhor tipo de resgate possível, justamente porque ele cai imediatamente dentro da sua conta. E se a gente volta para as caixinhas do Nubank, é só a gente entrar aqui e ver que ele está ali como resgate a qualquer hora, né? Então, entrando aqui nas informações, você consegue ver ali, ó, resgate e aplicações, prazo para o resgate cair na conta imediato, o dinheiro cai na sua conta do Nubank imediatamente. Então, nesse caso, as duas opções têm esse resgate imediato. Vamos agora para um outro ponto muito importante, que são as taxas que você tem que pagar. E na caixinha do Nubank, você consegue ver bem tranquilo aqui exatamente quais são as taxas, porque você tem ali o seu valor aplicado, qual que foi a valorização, o total bruto, né, que seria o valor que você colocou mais o valor da valorização, e você tem que o total líquido é esse valor bruto menos os impostos que você vai pagar no resgate. E se você tocar aqui, você consegue ver exatamente quais são os impostos que você vai pagar. Então você tem ali imposto de renda e IOF, né? Você tem que pagar esses dois tipos de impostos dentro aqui da caixinha do Nubank. Se a gente descer aqui, a gente consegue ver exatamente como é que funcionam esses impostos, né? Através das tabelas regressivas. O primeiro imposto que a gente tinha falado é o imposto de renda, em que ele começa ali com 22,5% e ele pode chegar ao mínimo de 15%. Então, como é um investimento em renda fixa e a caixinha do Nubank ela é um RDB, ele é um investimento em que você tem que pagar ali o imposto de renda e ele vai depender do tempo da sua aplicação. Quanto mais tempo você deixar lá, menos imposto você vai pagar. Então a gente tem ali, ó, que até 180 dias de investimentos, ou seja, você colocou o seu dinheiro e tirou ele antes de 180 dias, né, antes de 6 meses, você paga ali a alíquota de 22,5%. E isso vai diminuindo conforme o tempo, né? Acima de 720 dias, né? Se você tirar o seu investimento apenas 2 anos depois que você colocou ele, você vai pagar a menor alíquota de 15%. Por último, a gente tem aqui também o IOF, né? Que é o Imposto sobre Operações Financeiras, e ele é um imposto um pouco mais curto, só que ele diminui diariamente. Então, assim, se você coloca o seu dinheiro e retira depois de um dia, o rendimento que você ganhou naquele um dia, você vai ter que pagar uma tarifa de 96% sobre esse rendimento. Lembrando, é somente sobre o rendimento. Se você colocou R$1.000 e você quer retirar esses R$1.000 amanhã, você não vai pagar os 96% em cima dos R$1.000. É só sobre o valor que realmente render, beleza? Então, se ele rendeu R$10, aí você paga o imposto sobre esses R$10. Mas aquele dinheiro que você colocou lá, você vai poder tirar ele na íntegra sem perder nada. Então, ele vai reduzindo ali e se você deixar ele por 30 dias, né, ou seja, um mês, ele já fica como isento ali, você não tem que pagar. E aí a dica é básica, né? Se você puder deixar pelo menos um mês o seu investimento, você já não vai ter que pagar esse tipo de imposto sobre o seu rendimento. Então, esses são os impostos aqui dentro da caixinha do Nubank. Enquanto que no Mercado Pago, né, nos cofrinhos do Mercado Pago, a gente pode voltar aqui na seção de dúvidas e a gente pode ver que tem uma pergunta aqui sobre como funcionam
os rendimentos. E aqui ele já fala, ó, que você não paga taxas para receber os rendimentos, ótimo. O Mercado Pago em si não te cobra nenhuma taxa, mas a única cobrança que você tem é do imposto de renda. Então ele segue aquela alíquota que a gente já tinha conversado, lá que começa dos 22,5% e vai descendo ali até os 15% acima do investimento de 2 anos. E um outro ponto também bem interessante que ele diz aqui, ó, que o rendimento ele começa a ser gerado apenas após 2 dias úteis. Então também é um ponto a ter atenção, né? Porque você coloca o seu dinheiro hoje e ele só vai começar a render daqui a 2 dias úteis, né? Lembrando que tanto a caixinha quanto o cofrinho do Mercado Pago, eles rendem diariamente. Então todo dia útil você vai ver o seu rendimento ele crescendo ali um pouquinho, beleza? Então, esses são os principais pontos sobre as taxas que a gente tem que pagar. Agora, vamos falar um pouco sobre o rendimento mensal de cada uma desses investimentos, né? Então, eu criei aqui algumas tabelinhas e eu vou compartilhar elas com você. Primeiro, a gente vai falar sobre o Mercado Pago, né? Sobre o cofrinho do Mercado Pago. Então, fiz uma tabelinha aqui com o valor investido, quanto que é o rendimento mensal que você vai ganhar com esse valor investido e ainda o valor que você ganharia líquido, né? Descontando o valor da assinatura. Então, eu considerei aqui os valores mais altos que você pode conseguir, começando pelo Mercado Pago aqui com a assinatura da Meli+, e rendendo ali 120% do CDI, né? Então, no caso, seria esse cofrinho aqui, ó, cofrinho que mais rende aqui com o valor de 120% do CDI. Então, aqui, até o limite de R$10.000, ele faria um rendimento ali de R$115 por mês, e eu já fiz também aqui o cálculo, né, do desconto da assinatura, quanto que ficaria. Lembrando que a assinatura do Meli+, tem o valor aqui mais baixo, né, de R$ 9,90 por mês. Então eu já fiz esse cálculo para a gente ver qual que é o valor líquido mesmo que a gente consegue tirar no fim das contas. E eu fiz essa projeção não só aqui até os 10 mil, mas até os 20 mil e também até os 30 mil. Sendo que cada uma dessas faixas tem um rendimento diferente. Lembra quando a gente falou aqui dentro do cofrinho que a sua conta permite um rendimento de 105% do valor de CDI até R$20.000 investidos? Então, ele entra justamente aqui que dos 10 aos 20 mil ele vai render ali 105% do valor do CDI, né? Então, esses aqui são os valores que você ganharia caso você tivesse esse valor investido e aqui o valor líquido, né? Já descontando o valor da assinatura que você tem que pagar mensalmente. E daí, por último, a gente também tem aqui os valores caso você invista mais do que R$20.000, né? Então tem aqui 21, 22, R$23.000, o valor que faz o rendimento e também o valor líquido aqui com a assinatura. Então, todos os valores estão aqui. Caso você precise, tira um print aqui da tela para você ver. E eu fiz essa mesma comparação com a caixinha do Nubank, em que a gente tem aqui a caixinha Turbo Nubank+, como eu já disse, é a caixinha que mais rende aqui, né? Essa Turbo Nubank+, que rende 120% do valor do CDI, e também fiz o desconto da assinatura, né? Então perceba que é interessante que nas primeiras linhas aqui a gente tem até um valor negativo, porque o Nubank+, ele é uma assinatura e ele tem um valor um pouco mais alto do que o Meli+ dentro do Mercado Pago. Se a gente voltar aqui para o celular, eu posso te mostrar que ele está ali e diz exatamente que a mensalidade é de R$29 por mês, né? Então, por isso que a gente chega nesse valor aqui, que ele fica um valor negativo, né? Então ele começa aqui com menos 17, menos 5 e tal, justamente porque o rendimento desses investimentos com valores mais baixos, aqui até R$3.000, ele não paga a sua própria assinatura. Então, nesses casos assim, compensa, não compensa? Vai muito de você, porque o próprio Nubank+, ele te dá outros benefícios, né? Como já disse, tem um vídeo explicando certinho quais são todos os benefícios, ele tá aqui nos cards, caso você queira ver. Mas basicamente, se a gente voltar aqui pro celular e vir na mensalidade, ocorreu um erro, realmente eu não tenho o que fazer. E eu testei aqui algumas outras vezes, eu não vou conseguir te mostrar aqui, mas eu encontrei no site do Nubank, então vou voltar aqui pro
pelo computador, e aqui diz que existe exatamente uma forma de você conseguir a isenção do Nubank Mais, né? Então, se os seus gastos no cartão de crédito ficarem acima de 3,5 mil reais por mês, ou então se você possui aqui mais de 30 mil reais investidos ou guardados no Nubank, você tem a isenção da mensalidade. Então, basicamente, ela tem ali o custo de R$ 29,00 por mês, mas você tem algumas formas de não pagar essa mensalidade e só aproveitar de todos os benefícios. Então, assim, para a gente facilitar o nosso cálculo, eu coloquei aqui a mensalidade, mas caso você gaste ali R$ 3.500 por mês, ou então você tenha mais de R$ 30 mil reais investidos, você consegue a isenção, né? E daí estão aqui os valores da caixinha Turbo no Nubank Mais e também aqui embaixo da caixinha normal, lembrando que a caixinha Turbo ela tem um limite de R$ 10 mil reais, né? Então você consegue ver aqui todos os valores, tanto o valor do rendimento mensal quanto o valor do rendimento menos o valor da assinatura, né? Caso você precise só pausar, voltar um pouco o vídeo ali, dar o print para você ver certinho, lembrando que esses são valores aproximados de acordo com o rendimento de hoje, né? Com o CDI de hoje, que está aqui em 14,90. E agora a cereja do bolo, que é justamente a comparação entre esses dois investimentos. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei o valor investido, né? Então, coloquei os mesmos valores que eu tinha colocado na tabela anterior. Peguei o rendimento do Nubank, já o rendimento líquido, né? Que é aquele rendimento já reduzindo o valor da assinatura. O rendimento do cofrinho líquido também. E eu defini aqui qual que é o ganhador e a diferença desses valores. Então, perceba que aqui, ó, o Mercado Pago ele está ganhando de lavada do Nubank até aqui os 30 mil reais, que é quando o Nubank ele começa a ganhar, justamente porque você consegue a isenção da sua assinatura no Nubank Mais, simplesmente por ter 30 mil reais investidos, a ideia é que ele rende um pouquinho mais. Lembrando que esses valores aqui, essa comparação, é simplesmente sobre o rendimento. Vou até voltar aqui só para mostrar. Quando a gente vai escolher um investimento, a gente precisa levar em consideração outras coisas. Então, voltando para a tela lá do início, que a gente estava conversando, a gente tem que levar em consideração tudo isso que eu coloquei aqui, ó. Então, a segurança dos investimentos, lembrando que o cofrinho do Mercado Pago ele rende mais, só que ele não tem a segurança do FGC. Vale a pena você correr esse risco? A liquidez do dinheiro, o cofrinho do Mercado Pago, ele começa a render só depois de 2 dias úteis, enquanto que da caixinha do Nubank, ele já rende ali a partir do próximo dia útil. A liquidez dos dois é excelente, você consegue retirar ao mesmo momento. As taxas que você tem que pagar no Nubank, você paga o IOF. No cofrinho do Mercado Pago, você não paga o IOF. É uma coisa que você tem que levar em conta caso você queira resgatar o seu dinheiro ali em menos de 30 dias. O rendimento mensal, que é do cofrinho, ele é levemente maior, principalmente se você tiver mais dinheiro investido ali nessa faixa dos 10 até ali os 30 mil. Os benefícios das assinaturas são diferentes, enquanto que o Meli Mais ele é muito mais focado no Mercado Livre, o Nubank Mais ele te dá outras opções, né? Então ele te dá aqui, por exemplo, o ChatGPT, ele te dá o HBO Max, ele te dá a Nuteg, né, para você conseguir passar em pedágio, enfim, são benefícios diferentes. Então, às vezes, vale a pena você assinar pelos benefícios e utilizar os cofrinhos e as caixinhas como benefícios adicionais. Então, assim, são esses pontos que você tem que levar em consideração no momento em que você for fazer um investimento, até porque, se a gente voltar aqui na tabela, a gente vê que a diferença de rendimento deles mensal não é tão grande. A gente vê aqui, ó, que começa com R$19, depois vai para 20, e no fim aqui chega em R$5. Então são diferenças pequenas assim que a gente tem que considerar. No meu caso, eu prefiro utilizar muito mais o Nubank porque eu consigo ver os juros compostos trabalharem dentro dela e eu sinto que o aplicativo do Nubank ele é mais organizado, mais intuitivo. E eu recomendo para você agora dar uma olhada nesse vídeo que está aparecendo aqui, que é um experimento que eu fiz te mostrando os juros compostos dentro de uma caixinha do Nubank para você ver exatamente como é que isso funciona e quanto que você pode ganhar ali a médio e longo prazo.